E aí eu quero lembrar do que nós trouxemos no início do programa, porque ao mesmo tempo em que articulam uma saída honrosa para magistrados, possivelmente envolvidos no caso do Banco Master, governistas iniciaram uma ofensiva contra o ministro André Mendonça, que investiga justamente esse escândalo. Parlamentares da base aliada alegam que o magistrado agiu para, supostamente, proteger Flávio Bolsonaro e outros nomes da gestão Bolsonaro, ao proibir deputados e senadores de acessarem os dados de Daniel Vorcaro. Os governistas afirmam que Mendonça mentiu ao dizer que a Polícia Federal iria bloquear apenas os materiais ligados à vida pessoal do banqueiro, que sua verdadeira intenção seria blindar Flávio e outros nomes da oposição que estão entre os contatos de Daniel Vorcaro. Começar essa com o Bruno Musa. Você, Musa, essa acusação feita por parlamentares da base governista criticam a condução da investigação por André Mendonça, entendem que há, nas atitudes de Mendonça, uma clara proteção a Flávio Bolsonaro e outros integrantes da oposição. É possível fazer essa conexão? Veja, eu acho que todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar de qualquer Bolsonaro, de qualquer pessoa, não importa. Mas você extrapolar o limite da cara de pau também é demais. É atestar contra o mínimo da inteligência das pessoas. É por isso que nós defendemos a liberdade de expressão, para nós termos que ter a capacidade de ter estômago suficiente de não cairmos na risada ou perdermos o controle emocional ao ouvir determinada justificativa. A gente já viu o Lula justificando e a outra base governista dizendo que a culpa ainda é do governo passado. Se tiver culpa, que seja culpado, que seja condenado, investigado, não importa, não é isso. A questão é, até quando vai ficar culpando terceiros por algo que segue recorrentemente acontecendo em gestões do próprio Partido dos Trabalhadores? Até quando? Será que nos entendem como realmente uma criança de 2 anos que não consegue juntar o ponto A, o ponto B? Não há limite para determinado teste da inteligência alheia? Veja as conversas, os encontros em Londres, o clube de uísque, os contratos milionários que superam qualquer cifra, inclusive do escritório americano mais caro do mundo de advocacia. Tudo às claras, absolutamente tudo, com 30% de um único celular, faltando ainda mais 8 celulares para serem apurados. E mesmo assim você vai ficar justificando terceiros que é para proteção de um eventual pré-candidato à presidência. Com tudo isso, realmente é o desespero batendo e não tem para onde correr. É aquilo de vamos cair atirando. Mesmo que eu fale besteira, é melhor eu tentar dar qualquer tipo de justificativa do que simplesmente aceitar o óbvio. E o óbvio está escrachado na cara de todo mundo. Não, tem que avançar com as investigações agora. Não é porque a figura tem 200, 300 contatos que os 200 e 300 contatos fizeram coisas de errado com ele, né? É preciso também colocar isso em perspectiva. É preciso sempre aguardar o avanço das investigações. Deixa eu só passar para o Mota também trazer a sua reflexão a respeito dessa ofensiva de integrantes da base governista que tentam colar nas costas de André Mendonça a pecha de ministro parcial, estaria protegendo algumas figuras da oposição. Salvo engano, Caniato, um dos parlamentares que atacou o ministro Mendonça é o mesmo que disse que os Estados Unidos querem classificar as facções como terroristas para poder bombardear o Brasil. Esse é o nível. Me parece que o ministro Mendonça tomou uma decisão sensata para impedir que todo esse processo seja, no futuro, considerado nulo. Os parlamentares que acusam o ministro porque ele tentou impedir esse novo vazamento são os mesmos parlamentares que não querem a quebra de sigilo do filho do candidato presidencial do governo. Por quê? Nada diz esquerda tão bem quanto ter 2 pesos e 2 medidas. Pois é, sempre importante lembrar também de alguns eventos que aconteceram nos últimos tempos, ou pelo menos as informações vieram à tona, que acabam embaralhando esse processo de investigação. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, porque o Musa lembrou daquele evento
que aconteceu em Londres, na Inglaterra, uma degustação de uísque, uma marca de uísque muito cara. Inclusive, houve o pagamento dessa experiência para muitos integrantes da República, né, Dávila? E para o grande público, paira a dúvida sobre o quão imparcial será o processo de investigação e posterior julgamento, hein, Dávila? Uma vez que há figuras que integram a Suprema Corte que participaram, salvo engano, Procurador-Geral da República ou figuras ligadas à PGR. E aí, qual é o questionamento que as pessoas devem fazer? A desconfiança é natural neste momento, Dávila? É natural, porque nós sabemos que a República do Rabo Preso, Caniato, ela é pluripartidária. Isso é verdade, mas o fato é que na cabeça do povo, escândalo master é igual a PT. Esse é o fato. E a turma do PT está desesperada. Mas por que isso? O povo acordou com delírio? Não, por causa dos fatos. Quem foi um ex-ministro petista que recebe R$1 milhão por mês do Banco Master e que conseguiu uma audiência do Vorcaro com o presidente da República e mais ministros de Estado? Quem foi o ex-ministro da Segurança Pública e da Justiça e também ex-membro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, que recebia jeton, contratos como conselheiro do banco? Quem foi um ministro do Supremo com um longo passado ligado ao PT que teve negócios da família envolvidos com o Banco Master e revelados à imprensa? Quem foi um grande aliado do PT no tal do suposto golpe de Estado, cuja mulher teve um contrato de 129 milhões. Então, assim, o rastro deixado hoje, pelo que está aí, é PT, PT, PT. Pronto, esse é o fato. Então, assim, é óbvio que o partido está louco para descobrir uma linha, uma coisa, para tentar aglutinar a imagem do Banco Master à direita, e principalmente a Flávio Bolsonaro. Mas o fato é que Vorcaro cortejava os donos do poder. E os donos do poder hoje são petistas e parte do Centrão. A politização da investigação, muitos indicam que isso fatalmente iria acontecer, porque há muitos políticos envolvidos no caso do Banco Master. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, vamos gerar a reportagem da Jovem Pan News, trazer atualizações, mas eu só vou pedir para o Musa fechar essa rodada de análises. A gente tem tratado de maneira recorrente o quão importante é a figura do relator, né? Teve a saída do ministro Toffoli, após a divulgação daquelas informações, a relação do ministro Toffoli por conta daquela empresa com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro, mas agora temos um novo relator e muitos se surpreendem com a independência e com a rapidez na tomada de decisão de André Mendonça. Você tem uma boa impressão? É possível que todos fiquem mais tranquilos com as medidas que vêm sendo tomadas por André Mendonça, Musa? Até o momento, sim. Até o momento nós temos que enaltecer, mas eu faço sempre esse comparativo. Quando alguém está fazendo um trabalho técnico, ágil, competente, como deve ser, pelo menos até o momento, nós nos estranhamos, porque estamos tão mal acostumados aqui no Brasil, que é aquilo que nós já vimos algumas vezes. Quando alguém perdeu uma carteira que tinha dinheiro dentro e a pessoa devolveu com o dinheiro, vira manchete de jornal, vira capa de jornal no Brasil. Encontraram uma carteira com dinheiro e foi devolvida ao dono. Isso não deveria ser notícia, isso não deveria ser sequer comentário, porque isso é óbvio. Isso deveria acontecer onde você tem um mínimo de moralidade. Mas aqui, aonde a gente passa a ter a impunidade, a falta de tecnicidade, vieses políticos, tomada do poder para si, burocratas se auto-intitulando eles mesmos o Estado e, portanto, eles podem fazer o que quiserem com todos nós, quando a gente vê alguém fazendo algo diferente que está dentro das suas competências e de suas obrigações e responsabilidades, a gente acha que é fazer demais. Então, sim, temos que enaltecer o que o ministro relator atual tem feito. Mas vamos lembrar que, até o momento, ele está sendo técnico. E, quando ele virou ministro da Suprema Corte, foi para isso que foi confiada a responsabilidade a ele, a ser técnico e seguir a Constituição. O resto faz totalmente o contrário.